queridos, mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Perguntas e Respostas e pedimos a você que se inscreva no nosso canal, dê o seu like, aperte o sininho, nos ajude a manter esse programa no ar. Hoje nós temos uma carta, Gabriel já passou para mim, essa, Gabriel, que você mandou? Positivo. Uma história um tanto quanto mirabolante, para muitos céticos, né? Não vão acreditar, mas nós só acreditamos quando a coisa acontece com a gente. Eles também não acreditavam e estavam passando por um problema grave. Hoje, graças a Deus, não estão mais, porque nós já conversamos e o problema foi solucionado. Mas ela autorizou, nós lemos a carta que ela nos enviou. E vamos lá. Pastor Djalma, eu me chamo Nancy. Nasci, legal. E cresci em uma igreja tradicional, onde meu pai é o pastor da igreja e a minha mãe, uma mulher muito empenhada na obra de Deus. Sempre vivemos o evangelho. Meu pai e minha mãe sempre orientaram a mim e meus irmãos em tudo, pois somos os exemplos da igreja. Eu hoje faço 8 meses de casada. Me casei com um pastor ordenado pelo meu pai. Meu marido é muito presente na obra de Deus, um bom marido e um ótimo pastor. Tudo começou há uns 3 meses e meio, quando compramos uma casa. Reformamos a casa com cada detalhe a nosso gosto. Então, depois de pronta, nos mudamos para a nossa casa. Tudo parecia normal, até que em uma noite, por volta de 2 da madrugada, eu escutei um barulho na cozinha, como se alguém estivesse lavando louça. Então olhei para o lado e meu marido estava dormindo aos roncos. Ela bota risos. Resolvi ver o que era. Ao chegar na cozinha, não vi nada, mas senti um arrepio muito forte. Então voltei com medo para o quarto. No dia seguinte, relatei ao meu esposo o fato ocorrido. Ele falou que eu devo ter sonhado, dormido demais, e não acreditou. E de lá para cá, sempre nas madrugadas acontece algo. Pratos se quebram, a TV liga sozinha, roupas de cama são tiradas de cima da gente e jogadas no chão. Barulhos de portas batendo e várias outras anormalidades também. Passei a ver um vulto de mulher. Eu falava para o meu marido, ele ria e brincava. Eu orava muito a Deus, pedindo para que meu marido visse, pois eu estava me sentindo louca na minha casa mal-assombrada. Até que um dia, chegamos tarde da igreja e o meu marido foi ao banheiro. Ao sair, deu de cara com a tal mulher, que sumiu na frente dele. Então meu marido ficou assombrado e oramos a noite toda. E naquela noite houve muitos barulhos, como se houvesse alguém brigando, falando muito alto. No dia seguinte fomos contar os fatos para meu pai, que também é pastor. Então ele chamou as irmãs do ciclo de oração para fazerem uma campanha de 7 semanas de oração em minha casa. No começo ficou tudo tranquilo, mas depois o negócio ficou pior, pois no 5º dia uma moça que foi junto com as irmãs se manifestou e dizia: saiam da minha casa. Foi uma luta. Depois desse fato, as irmãs não foram mais e começaram a inventar desculpas para não irem. Apenas 2 irmãs continuaram. Então resolvi perguntar aos vizinhos mais antigos sobre quem morou na casa. Uma senhora que mora em frente há muitos anos disse que era um casal com 2 filhos pequenos que brigavam muito. Ele foi transferido do seu trabalho para outra cidade, mas a esposa não queria ir. Mas foi assim mesmo. Então eles venderam a casa. E só o que ela sabe. Mas segundo ela, eles que construíram a casa.
nós somos os segundos moradores, a segunda família, né? Eu e meu marido estamos na casa dos meus pais, pois o meu marido está com medo de voltar para a nossa casa. Uma amiga que me passou o seu contato, pois você, pastor, a ajudou quando ela estava sofrendo com pesadelos noturnos e via alguém subindo em sua cama. Depois que você a orientou, isso tudo acabou. Pastor, pode me ajudar? Para que isso pare, suma, e possamos voltar a levar uma vida normal? Desde já lhe agradeço muito, e que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo também. O que ocorre é o seguinte, muitas das vezes nós não acreditamos. Quando as coisas acontecem com os outros é normal, mas quando acontece com a gente, fica difícil. Aqui, seu pai é pastor, um homem, pastor renomado, eu até conheço ele, pastor nota 10, homem de oração, de jejum, de monte, homem de busca. E seu esposo também, pelo que você fala, também é um homem de Deus. E nós estamos sujeitos a tudo dentro dessa terceira dimensão, dentro dessa dualidade. A Bíblia diz que todas as coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. E a Bíblia diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Jesus, ele é a chave interpretativa da palavra. Jesus, ele anula todo e qualquer clima espiritual negativo. Mas é preciso, irmã, às vezes, métodos pagãos para poder sanar esse problema. Porque muitas das vezes oramos e muitas das vezes a situação fica escondida. Muitas das vezes não sabemos como e nem porquê afastar essa situação. Nos Estados Unidos, às vezes, eles chamam detetives paranormais e os detetives vão e sondam a história toda, levantam o que está acontecendo e conseguem fazer um trabalho de exorcismo, né? E com a gente também não é diferente. Você já procurou saber, já quem morou na casa, aquela coisa toda. O que ocorre é o seguinte, dentro dessas casas, às vezes, fica muita energia negativa. A vizinha disse, é um local onde havia muitas brigas, onde há muita confusão. Geralmente locais assim têm energias impregnadas, tem as agrégoras, e isso causa problemas diversos, né? Porque o crente, qualquer coisa que acontece, ele fala, é o demônio, é isso, é aquilo. Não, mas existe hostes espirituais. A Bíblia diz claramente aqui no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16, escrito pelo apóstolo Paulo, diz assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então Deus criou todas as coisas. Então é preciso métodos para que essas coisas sejam afastadas. Você pode jejuar, você vai afastar as castas de demônios. Você pode orar, você vai sanar também. Mas existem métodos para você banir de vez. E eu não vou falar os métodos aqui, conforme eu já relatei para você, e você já conseguiu resolver o seu problema. Esse casal já voltaram para casa, já estão em casa há 15 dias, e graças a Deus sanou, não tem mais nada. E isso acontece com diversas pessoas. No passado nós escutávamos aquelas histórias de assombração que as nossas vozes contavam, e muitos achavam que era mentira, outros que moravam na roça diziam que era verdade. Eu gostava muitas das vezes quando minha avó vinha para minha casa e me contava os casos de assombração. E quando cresci, né, e me tornei pastor, e comecei a ver muitas situações adversas dentro de várias casas, dentro de várias residências, dentro de várias famílias, né? E cada história, algumas parecidas e outras diferentes, mas os métodos são os mesmos, né? Para expulsar, para banir, para sanar, para melhorar. E é preciso buscar Deus, principalmente de todo o seu coração, de todo o seu intelecto. É preciso mergulhar nas Escrituras, mergulhar em Gênesis, sair em Apocalipse. Para quê? Para que todas essas maldades, essas energias negativas sejam sanadas. Procura mudar a forma de pensar, a forma de andar, procura andar em santidade. E tudo isso será anulado na sua vida. Eu agradeço a você que nos acompanhou aí no canal. É uma história um tanto quanto complicada, né?
mas graças a Deus já foi resolvida, e que Deus possa abençoar essa família, possa abençoar você também que está assistindo, que tem um problema parecido. Busque a Deus, comece a orar com fé e tudo irá sanar. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. E não esqueça que a sua vitória é a minha vitória.